Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa aula em que a gente vai falar sobre revisão sistemática. Antes de começar a tratar do assunto, eu vou dizer para você, fica até o final, que no final da aula eu vou apresentar uma possibilidade de você ganhar um presente meu, beleza? Então vamos ficar até o final porque vai ser legal. Não só pelo conteúdo, principalmente pelo conteúdo da aula, mas também por um presente que você pode ganhar se você tiver presente aqui até o final da aula, beleza? Então vamos lá. Vou começar direto ao ponto, dizendo o que é uma revisão sistemática. Na verdade, existe uma série de nomenclaturas para trabalhos acadêmicos, para coisas que você desenvolve que tem a ver com o TCC ou que são um TCC e que são, na verdade, um monte de nomes que dizem mais ou menos a mesma coisa. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, ou não, sobre revisão integrativa. É quase a mesma coisa de revisão sistemática. Você com certeza já ouviu falar sobre revisão bibliográfica. É parecido com revisão sistemática, só que não são a mesma coisa. A diferenciação entre revisão sistemática e revisão integrativa é assunto para uma outra aula, mas tratando do que tem a ver entre revisão de literatura e revisão sistemática, a gente vai passar rapidinho aqui porque aí sim tem a ver, faz parte do que a gente tem que tratar aqui nessa aula. A revisão de literatura, você sabe que é aquele processo de você fazer buscas na internet por materiais bibliográficos escritos por autores antes de você, para fazer uma reunião desses materiais e escrever um trabalho, um assunto baseado em um tema, pesquisando nesses trabalhos, beleza? Beleza. E a revisão sistemática? É basicamente a mesma coisa, só que, como o próprio nome diz, seguindo determinado processo sistemático. Já viu falar daquela pessoa que é sistemática? Assim, André, você é um cara muito sistemático. O que isso significa? Que segue determinado sistema e não abre mão dele. Ou seja, só faz daquele jeito e não admite que seja feito de um jeito diferente, né? Então, a revisão sistemática, ela é basicamente a mesma coisa. Ela segue determinados padrões e não abre mão de seguir esses padrões. A diferença de uma revisão de literatura comum para uma revisão sistemática está na forma com que você vai selecionar o material que você vai utilizar na sua pesquisa. E aí, por causa dessa forma de você selecionar o material que você vai usar na sua pesquisa, o jeito de você apresentar também esses materiais e os seus resultados vai diferir um pouquinho. Em resumo, a revisão sistemática ela é dividida em 4 etapas. Na verdade, não a revisão sistemática, mas a pesquisa do seu material para a sua revisão sistemática é dividida em 4 etapas. A primeira etapa é a escolha das palavras-chave que você vai utilizar para procurar o seu material. Então, se numa revisão de literatura comum, você vai lá no Google, digita o seu tema e vai vendo o que aparece ali de material relacionado a esse tema, numa revisão sistemática, você, antes de começar a pesquisa, já vai definir quais são as palavras-chave que você vai usar para fazer a busca desse material. Então, vou pegar um exemplo que eu vou usar numa parte prática dessa aula que vai acontecer daqui a pouco. Vamos supor que a gente vai fazer uma pesquisa e o tema do TCC seja o descarte inadequado de medicamentos na cidade X. Então você pode escolher como palavras-chave, por exemplo, medicamentos, descarte, lixo, porque a pessoa pode jogar no lixo comum um medicamento que deveria ir para outro tipo de destinação. Vencimento, porque a pessoa tende a descartar de forma inadequada o medicamento que está vencido. Então você vai encontrando as palavras-chave ideais para você utilizar na busca pelo seu material. É muito comum e, na verdade, é até recomendável que essas palavras-chave sejam escolhidas em uma combinação de você com o seu orientador. Na verdade, você vai perceber daqui a pouco, na parte prática dessa aula, eu digo parte prática porque eu vou dividir minha tela com você e vou mostrar para você esse processo todo acontecendo. Vai ser muito importante no desenvolvimento da sua revisão sistemática que você tenha um contato muito de perto com o seu orientador. Quando o aluno
quando a pessoa é um aluno, por exemplo, do meu programa de orientação virtual, eu acompanho de pertinho cada uma dessas etapas. E se você vai trabalhar unicamente com o seu orientador da faculdade, ele precisa estar junto de você. Caso contrário, você vai ter que meio que se virar para desenvolver essas etapas sozinho e aí apresentar para ele para ver o que ele vai ter a dizer depois de o negócio já estar encaminhado ou até pronto, né? Então, a primeira etapa é a escolha das palavras-chave que você vai utilizar para encontrar o material que você vai pesquisar para o seu trabalho, certo? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é escolher quais mecanismos de busca você vai utilizar para realizar essas pesquisas. E existem mecanismos de busca pré-estabelecidos para uma revisão sistemática. Eu vou mostrar eles para você também daqui a pouco. A terceira etapa é você aplicar filtros aos resultados das suas buscas. Então você tem uma forma você tem as palavras-chave que você vai escolher, você tem os sistemas de busca que você vai escolher, e aí você tem a forma de fazer a pesquisa nesses mecanismos de busca, que eu vou mostrar para você daqui a pouco. E depois você tem também a forma de aplicar filtros. Que tipo de filtros? Vamos dizer que o seu TCC só possa ser desenvolvido com materiais que tenham sido publicados nos últimos 10 anos, que tenham sido publicados somente no idioma português, inglês e espanhol, enfim, esses tipos de filtro. E por fim, você vai ter que executar a quarta etapa da sua revisão sistemática, que é ler o título, o resumo e o conteúdo, às vezes, dos trabalhos que você encontrar, para verificar que se eles vão ao encontro do tema do seu TCC, ou se às vezes eles não têm nada a ver. Ou seja, você tem uma filtragem que é automática pelos mecanismos de filtro dos próprios buscadores e você tem uma filtragem manual que você faz baseado numa leitura, numa pré-leitura dos materiais que você encontrar, certo? Então são essas 4 etapas. Palavras-chave, mecanismo de busca, os filtros dos resultados da busca e a seleção manual dos resultados que você obtiver com essa busca. E aí, depois de você fazer toda essa seleção, você vai discutir, você vai escrever como se você estivesse escrevendo uma revisão de literatura comum, só que mediante determinados modos, por assim dizer, né? Sistemática, revisão sistemática, que eu vou falar um pouquinho depois de mostrar para você como é o processo de seleção desse material nos mecanismos de busca. Vou dividir minha tela com você aqui agora e vou mostrar essas 4 etapas acontecendo na prática. E depois eu volto aqui para dizer para você um pouquinho do que você faz com os resultados que você vai encontrar e para apresentar o presente que eu prometi para o final dessa aula, beleza? Você vai ver agora minha tela, talvez você vai sentir uma diferença aí no áudio, porque eu uso um microfone diferente para essa gravação e outro para a gravação da tela, mas o importante é você conseguir associar isso que eu estou dizendo aqui com o que eu vou apresentar para você agora na tela. Te disse quais são as etapas, agora eu vou mostrar elas acontecendo para você, certo? Vamos lá. Então, uma revisão sistemática vai ser composta por 4 etapas. Primeiro, escolher as palavras-chave, que são também chamadas de descritores em revisões sistemáticas. Segundo, escolher as bases de obras, de materiais, as bases de busca, os mecanismos de busca em que você vai fazer a procura por essas palavras-chave para encontrar as obras que você vai usar no seu trabalho. Terceiro, aplicar filtros aos resultados para poder fazer uma pré-seleção desses resultados. E quarto, fazer a seleção definitiva desses resultados. São essas 4 etapas, vou passar pelas 4 agora. Vamos supor, então, que a gente vá fazer uma pesquisa para um trabalho que tivesse como tema, por exemplo, o descarte de medicamentos em ambiente doméstico numa cidade X, certo? Então, a gente tem aí uma hipótese de procurar por palavra-chave como medicamentos, como descarte, como validade, porque às vezes a pessoa está fazendo um descarte incorreto de medicamento que passou do prazo de validade. A gente pode escolher como palavra-chave também lixo,
porque a pessoa vai fazer o descarte de medicamentos em local incorreto, por exemplo, no lixo doméstico. Então vamos imaginar que a gente vai fazer uma busca para esse tipo de tema. Você vai escolher as palavras-chave de acordo com o seu tema. E isso pode ser, inclusive, feito em conjunto com o seu orientador. Beleza? Então, no primeiro passo, escolha das palavras-chave. Você pode fazer a escolha das palavras-chave dessa maneira que eu fiz, pensando em quais palavras que vão ser condizentes com a pesquisa que você quer fazer. E você pode, no caso de você ser da área da saúde, porque na verdade revisões sistemáticas são muito presentes na área da saúde, usar esse site que está aberto aqui, que é o site de descritores em ciências de saúde. Está aqui em cima o endereço dele, você pode parar para visualizar e anotar se você quiser. E o que é esse site? Quando a gente fala da área de saúde, existe um rigor maior na escolha dessas palavras-chave. Então, tem pesquisas em que se é exigido que a palavra-chave que você está usando, ou o descritor que você está usando, descritor é essa palavra mais pomposa que a gente usa para palavra-chave quando se trata de revisão sistemática. Então, na saúde, muitas vezes é exigido que o seu descritor esteja presente na base de dados aqui desse site. Então você precisa vir aqui e experimentar colocar o seu descritor aqui, por exemplo, medicamentos, e fazer uma busca. Ele encontrou aqui a palavra medicamentos, certo? Às vezes vai acontecer de você imaginar uma palavra-chave que não vai ser encontrada nesse site. Se for o caso de, no seu curso, o seu orientador dizer que, por obrigação, a sua palavra-chave, o seu descritor tem que estar nesse site, se você não encontrar ele nessa busca, você tem que pensar em um outro, em um novo, certo? Então, a primeira fase é basicamente feita dessa escolha das palavras-chave, seja com ou sem a participação desse site. A participação do site vai ser definida pela exigência do seu curso e do seu orientador. Quem vai te dizer isso? Seu orientador. Perfeito? Então, primeira fase concluída. Vamos dizer que a gente vai usar as palavras-chave medicamento, descarte, validade e lixo. E que a gente escolheu combinar essas palavras assim. Vamos procurar medicamento e descarte junto no mesmo artigo. Tipo, nós vamos buscar por artigos que contenham essas duas palavras no título ou no resumo, por exemplo. Vamos procurar por medicamentos e validade e vamos procurar por medicamentos e lixo. Aí a gente cai na segunda etapa da revisão, que é escolher os mecanismos de busca, as bases de informação que a gente vai utilizar. E aí eu já deixei reservado aqui em cima, aberto, todas as abas das principais bases de informação que a gente tende a usar numa revisão sistemática. Por exemplo, o Cielo, o portal regional da BVS, o OASIS BR, o portal brasileiro de publicações científicas em acesso aberto. Eu já vi pessoas pronunciarem OASIS e outras OASIS, né? Mas como é brasileiro, às vezes até a gente pensa que tende a ser OASIS. E tem outras aqui também, a Lilacs, que eu já vi pessoas pronunciarem como Lilacs, mas como é uma sigla em português, que significa literatura latino-americana e do Caribe em ciências de saúde, tende-se a pensar que é Lilacs de fato. E tem a Medline, tem mais. Tem algumas aqui que eu estou passando uma a uma para você ter a oportunidade de pausar esse vídeo e tomar nota do endereço delas, porque tende a ser o que vão indicar para você procurar para desenvolver a sua revisão sistemática. Quem vai definir quais bases de dados vão ser usadas? Seu orientador ou você em conjunto com seu orientador. Em geral, a gente usa de 2 a 5 bases diferentes, depende do rigor que a sua faculdade tem com a busca do material que você vai usar para pesquisa. Depende da faculdade. Quando você quer uma pesquisa mais rica, mais rigorosa, você usa às vezes 5 bases diferentes. Já teve aluno meu que precisou fazer busca em 5 bases diferentes. E já teve aluno meu que precisou fazer busca em 2 bases somente.
Tem faculdades que exigem uma única dessas bases. Quem vai definir isso é seu orientador, sua faculdade, você em conjunto com o seu orientador. E aí, você tendo escolhido as bases que vão ser selecionadas, que vão ser utilizadas para a sua pesquisa, junto com o seu orientador, e tendo escolhido quais vão ser as suas palavras-chave junto com o seu orientador, você vai fazer a busca dessas palavras-chave em cada uma das bases que você vai utilizar para a sua pesquisa. Eu vou dar um exemplo dessa busca aqui no Cielo, certo? E o mecanismo de fazer essas buscas tende a ser semelhante, ele é sempre semelhante em todos os outros sistemas. Então, vou fazer o exemplo com um deles. E a gente vai, dentro aqui da página do Cielo, vir em pesquisa avançada, logo de cara já em pesquisa avançada. E ele vai abrir uma página mais elaborada aqui de pesquisa. As outras bases também tem aqui, ó, busca avançada, tem aqui busca avançada. Todas elas têm uma forma de busca avançada. Algumas não. Quando você vem em determinado sistema de busca em que você não acha aqui onde proceder com uma busca avançada, você primeiro faz a busca simples e depois na página de resultados ele vai te dar a chance de trabalhar essa busca da mesma forma que a gente vai fazer agora aqui. Então, vamos dizer que a gente vai buscar por medicamentos e descarte, medicamentos e validade, medicamentos e lixo. Essas palavras-chave e a forma de combinar elas você vai definir com seu orientador. Quando eu estou acompanhando no meu programa de orientação virtual o aluno, eu ajudo ele também a montar como ele vai combinar essas palavras-chave, certo? Então, vamos fazer a primeira busca, medicamentos e descarte. Então, eu vou digitar aqui medicamentos. Vou mandar aqui embaixo adicionar outro campo e colocar a segunda palavra-chave descarte. Aqui eu tenho a opção de and, or, and not. Quando eu escolho and, eu estou dizendo que eu quero que a Cielo localize os materiais que tenham a palavra medicamentos e a palavra descarte na mesma obra, certo? Se eu escolher or, eu estou dizendo que eu quero que ele procure pela palavra medicamentos ou pela palavra descarte em uma obra. Uma ou outra seria suficiente para ele localizar a obra. Enfim, você tem as formas de combinar essas palavras aqui embaixo. Ou seja, se você escolher, por exemplo, and not, você estaria dizendo assim, eu quero que a Cielo encontre as obras que contenham a palavra medicamento e que não contenham a palavra descarte. Então você pode combinar de diferentes formas as suas palavras-chave. Em geral, o que vai acontecer é a gente usar o termo AND, usar esse conector AND. Por quê? Porque você quer encontrar as obras que tenham a combinação das palavras-chave que você está procurando. Se você está fazendo um trabalho que trata sobre descarte de medicamentos, não tem sentido você procurar obras que contenham somente a palavra medicamentos. Não tem sentido você procurar por obras que contenham somente a palavra descarte. Então você combina as duas, medicamento e descarte. E aqui do lado direito, a gente tem como selecionar aonde a gente quer que essas palavras sejam buscadas. Se só no título, se só no resumo, se só no nome do periódico, que seria a revista onde essa obra está publicada. Enfim, aonde a palavra-chave vai ser buscada. Geralmente a gente vai usar todos os índices, mas dependendo do rigor da pesquisa, seu orientador pode te dizer para você procurar somente no título e procurar às vezes somente no resumo, fazer uma busca separada para título e outra para resumo. Isso também é combinado com o seu orientador. Na verdade, quando se trata de pesquisas científicas de fato, o periódico em que ela vai ser publicada tem todas as regras para você fazer essa busca. Mas como você está fazendo uma revisão sistemática para o seu TCC, você vai seguir o que for combinado entre você e o seu orientador, certo? Vou clicar em buscar, enquanto ouço os passarinhos aqui. Então, ele encontrou, está aqui escrito, 23 obras que contêm a palavra medicamentos e descarte.
Então, isso é basicamente o que compõe a segunda etapa do processo, do método, da metodologia da sua revisão sistemática. Você vai repetir essa busca em todos os mecanismos de busca que ficaram combinados entre você e o seu professor, o seu orientador, certo? Vai repetir. E aí, aqui também na Cielo, você lembra que eu disse que a gente pesquisaria por medicamentos e descarte, pesquisaria por medicamentos e validade e pesquisaria por medicamentos e lixo. Então você repete na Cielo também as outras duas buscas. Ou seja, você vai fazer, nesse exemplo que a gente está citando, você vai fazer 3 buscas diferentes na Cielo e mais 3 buscas diferentes em cada um dos mecanismos de busca que foram combinados entre você e o seu orientador. Certo? Então, se você combinou 3 mecanismos de busca e vai fazer 3 buscas em cada uma, você vai ter 9 conjuntos de resultados diferentes, cada uma com uma quantidade de resultados definida aqui em cima. E cada um dos mecanismos de busca vai apresentar para você o total desses resultados, certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre tomar nota dessa quantidade, porque vai ser necessário, mas por enquanto vamos fazer você entender as etapas do processo de seleção de material para sua revisão sistemática. Feito isso, nós vamos passar para a terceira etapa do nosso processo, que é aplicar filtros. É uma primeira seleção que vai ser feita desses materiais. É muito comum, quando a gente está falando de pesquisas de verdade oficiais que vão ser publicadas em revista, que as revistas tenham critérios de seleção para as obras que vão ser utilizadas naquela pesquisa. Por exemplo, somente são aceitos materiais que tenham sido publicados nos últimos 10 anos ou nos últimos 5 anos. Somente são aceitos materiais publicados em língua portuguesa, em inglês e espanhol. Somente são aceitos, enfim, eles têm lá essas regras de seleção. E quando você está desenvolvendo a sua revisão sistemática para o TCC da sua faculdade, quem vai definir essas regras? De novo, o orientador e a própria faculdade, certo? Você percebe que você vai ter que ter um contato muito direto e de perto com o seu orientador. E onde e como você vai fazer essa seleção? Nos filtros. Cada um desses sistemas de busca tem um sistema de filtros que aparece depois que você faz a busca. Então, para cada uma daquelas, vamos supor, 9 buscas que você fez, 3 em cada uma dos 3, a gente está pegando exemplo de quantidades, né? Mas vamos dizer que a gente usou 3 sistemas de busca e fez 3 buscas em cada uma, com cada uma das combinações de palavra-chave. Então, em cada um desses 9 conjuntos de resultados, o sistema de busca, o mecanismo de busca, vai apresentar um modo de você filtrar esses resultados. E aí aqui a gente pode ir rolando e observando o que a gente tem aqui de possibilidade. Por exemplo, tem coleções de obras. Geralmente eu não vejo muito precisar fazer filtro nela. Vou passar aqui somente pelos que eu vejo com mais frequência, certo? Olha só, idioma. Você pode filtrar por idioma. Você pode escolher somente materiais em português. Você pode escolher materiais somente em português e em inglês. Isso vai variar de acordo com o combinado seu e do seu professor, do seu orientador, de acordo com as exigências de determinada revista em que o artigo for publicado, se for uma pesquisa de fato que for para além de um TCC de graduação. Depois você tem os anos de publicação logo em seguida, ou seja, se a gente for dizer assim que só vai valer material que foi publicado nos últimos 10 anos, então seria de 2011 até 2020, né? Então a gente selecionaria 2020, 2016, 2014, 2010 não, 2017, 2019, 2011, 2012, 2018. Se fosse somente os últimos 5 anos, selecionaria só os últimos 5 anos aqui. E assim por diante, você vai aplicando os filtros que você quiser. O que mais que a gente pode observar de filtro aqui? Lá no finalzinho aqui da Cielo e em determinados locais específicos dos outros buscadores também, você seleciona que somente quer artigo e artigo de revisão
Se no seu caso for permitido relato de caso, você marca relato de caso. Então, geralmente, artigo e artigo de revisão vai ser o básico que vai ser selecionado. Somente em uma situação em que te indicarem de antemão, você seleciona algum outro tipo de situação. Mas o que geralmente você vai ter que fazer aqui é isso, filtrar por idioma, conforme for combinado entre você e seu orientador, por data, os últimos tantos anos de publicação, que também é um combinado entre você e seu orientador, ou uma regra que já é pré-estabelecida pela faculdade, ou seja onde ela estiver pré-estabelecido que você tem que seguir, e artigo de revisão, que em geral vai ser o que você vai ter que selecionar. Em alguns buscadores vai ter uma opção para você marcar somente obras que contenham o texto completo na íntegra, porque tem alguns resultados desses buscadores que mostram só o resumo do artigo que você está visitando. E aí você tem como selecionar para ele mostrar somente resultados que contêm um texto na íntegra. Se tiver essa opção nos seus filtros, você seleciona ela também. Então, a terceira fase da sua revisão sistemática é fazer essa filtragem pelo sistema de filtro que o próprio buscador te apresentar. E aí vou clicar aqui em filtrar. Reduziu para 11 resultados, certo? Está aqui listado os 11 resultados. Está finalizada a terceira etapa da revisão sistemática. Naturalmente, vou repetir mais uma vez que esse procedimento seria replicado, ele seria repetido para todos os buscadores que ficaram combinados entre você e seu orientador. E para cada buscador você teria que fazer isso mais de uma vez para cada combinação de palavra-chave que você for usar, certo? E por fim, a última etapa seria você visitar um a um esses artigos do resultado para verificar se eles de fato vão ao encontro do tema da sua pesquisa, porque às vezes, mesmo depois de todos esses filtros, você lê o título aqui do artigo, você visita o artigo e lê o resumo do artigo, e aí você percebe que ele não tem a ver com o que você está pesquisando. E aí você descarta ele, certo? Então, você tem 3 formas de fazer essa última seleção dos seus resultados. Uma, fazer a leitura do título. Por exemplo, eu leio aqui o item 2, estoque e descarte de medicamentos no domicílio, uma revisão sistemática. Pelo título, tem a ver, tem relação com o que está sendo pesquisado. Segunda leitura que eu poderia fazer, se eu não tiver certeza que ele tem a ver com a minha pesquisa, com o meu tema. Abrir o artigo e ler o resumo do artigo. Vou clicar nele aqui. Olha só, o resumo já aparece aqui logo de cara para mim. Cada um dos buscadores é apresentado de uma forma diferente, certo? Aqui em cima eu tenho acesso ao documento na íntegra, que vai ser a terceira forma de verificar se o trabalho atende de fato. Eu dou uma verificada no trabalho na íntegra para ver se ele se encaixa no meu tema. Então, eu posso ler o título, se eu tiver incerto, eu posso ler o resumo, se eu tiver incerto, eu posso dar uma olhada no trabalho como um todo, para verificar se ele de fato, mesmo depois de todos os filtros, se ele por acaso não tenha nada a ver com o meu trabalho, eu tenho que descartar ele. E você vai aproveitar em todas essas visitas e vai descartar todos os trabalhos que tenham duplicidade, ou seja, você encontrou o mesmo trabalho dos mesmos autores aqui na Cielo e depois encontrou o mesmo trabalho dos mesmos autores na BVS. Você vai também descartar esses trabalhos que estão duplicados. Então, essa é a quarta etapa da revisão sistemática. E aí, o que você tem que fazer com tudo isso? Primeiro, você vai tomar nota de tudo em todo o processo. Ou seja, cada vez que você encontrar uma quantidade de resultados aqui em cima, você vai anotar essa quantidade de resultado para esse buscador, para essa combinação de palavra-chave. E você vai copiando no final, depois de você fazer todos os filtros e que você for selecionando as obras que você vai usar de fato no seu trabalho, você vai clicando aqui, por exemplo, com o botão direito e pode pedir para copiar o endereço do link aqui e colar num documento do Word, por exemplo, ou num bloco de notas,
para guardar esse link para você tê-lo para revisitar depois. Você vai anotando e vai guardando todas essas informações. Você percebe que são várias buscas, que são várias combinações de palavra-chave, você pode se perder muito facilmente nesses resultados. Então, é importante ir anotando. E é importante ir anotando também porque depois, quando você for escrever a metodologia do seu trabalho e os resultados, você tem que apresentar essas quantidades. Vou trazer aqui para a área de gravação um documento do Word que mostra um exemplo de como você pode anotar esses resultados. Então eu coloquei aqui, para combinação de medicamentos e descarte. Vamos supor que tenha encontrado, esses números são aleatórios, tá? Eles não são verdadeiros não. Tem encontrado 177 resultados. Na BVS, vamos supor que a gente utilizou 3 mecanismos diferentes de busca. Então, para cada mecanismo, está anotado aqui a quantidade de resultados que foram encontrados na combinação medicamento e descarte. Na combinação medicamento e validade, quantos foram encontrados. E você monta essa tabelinha porque você vai ter que colocar uma coisa parecida com ela na sua metodologia. Tem alunos meus que usaram exatamente essa tabela para informar na metodologia, nos resultados, dependendo de como o seu orientador disser para você organizar o seu trabalho depois. Teve aluno meu que utilizou exatamente essa tabela para colocar no trabalho. E aqui embaixo tem uma segunda versão dessa tabela depois de ter sido feita uma segunda seleção dos artigos. Ou seja, depois de ter sido aplicado aqueles filtros. Outra forma de você fazer a apresentação visual desses quantitativos é utilizar um diagrama, como esse aqui, por exemplo. Teve aluno meu, esse diagrama aqui é de uma aluna minha, na verdade, que eu orientei. Então, você pode usar um diagrama assim também. Está falando aqui quais as combinações de palavra-chave foram utilizadas, quantos resultados foram encontrados em cada um dos buscadores, depois o total de estudos identificados ao todo, o total de estudos duplicados e excluídos, o total de estudos excluídos depois de ter sido feita a leitura do título e do resumo, quantos estudos foram analisados na íntegra e depois quantos estudos foram eliminados por não atenderem o objetivo do tema em questão. E no final, quantos estudos foram incluídos na pesquisa. E aí, esse quantitativo, ele pode ser organizado de diferentes formas. Você vai encontrar, além dessa tabela e além desse diagrama aqui, você vai encontrar formas diferentes de apresentar esses resultados em trabalhos de revisão sistemática que você encontra na internet. Você encontra trabalhos prontos aí, pesquisa no Google, revisão sistemática, só isso, revisão sistemática. Aí vai aparecer lá alguns trabalhos prontos de pessoas que fizeram uma revisão sistemática, publicaram aquilo em algum lugar, que colocaram aquilo online em algum lugar, que você vai poder ir lá e visitar para você visualizar formas diferentes de apresentar esse resultado. E esse quantitativo, ele aqui nesse exemplo está apresentado para os primeiros resultados das buscas de cada buscador e depois de ter sido feita toda a seleção de cada buscador. Mas vai ter casos em que seu orientador vai pedir para você montar uma tabela dessa aqui, por exemplo, para os resultados gerais, para depois de ter passado os filtros, para depois de ter selecionado quais as obras que estão de acordo com o seu tema, e uma outra tabela para depois que você eliminou os artigos duplicados. Então, essa forma de organizar, ela também, de novo, como eu disse, você vai ter que ter um contato muito de perto com o orientador. De novo, é uma combinação, é uma orientação que você vai receber desse seu professor. Mais uma vez, quando é um aluno que está inscrito no meu programa de orientação virtual, seu TCC aprovado, eu acompanho muito de perto e aí não tem muito aquele problema do orientador, que tinha que estar muito junto com o aluno nesse momento, desaparecer, né? Mas quando é você e o seu orientador da faculdade, precisa ter esse contato muito de perto, porque ele vai precisar te dar essas diretrizes, porque senão você vai ter que decidir tudo isso sozinho. E ok, se ele não te der as diretrizes, você decide sozinho, mostra para ele e espera para ver o que ele tem para te dizer sobre os seus resultados, certo? Depois de tudo, fez todos os filtros, montou todas as tabelas ou o diagrama, você vai pegar todos
os links, todas as obras que foram selecionadas lá no final, vamos supor que no final sobrou essas 14 obras aqui, né? Você fez todas as seleções, passou todos os filtros, eliminou todos os trabalhos duplicados, eliminou todos os trabalhos que não tem nada a ver com o seu tema ou que pouco tem a ver com o seu tema e sobraram 14 trabalhos que você vai utilizar na sua pesquisa. Aí você vai ter que montar uma tabela nos seus resultados, um quadro desse jeito aqui, mostrando autor e ano de publicação numa coluna, o título da obra noutra coluna, o método de estudo que você vai descobrir lá no resumo ou na metodologia do trabalho quando você der uma lida nele, os resultados, um resumo dos resultados obtidos no trabalho. E aí essa tabela aqui, esse quadro, ele também vai ser organizado de formas diferentes. Você vai encontrar revisões sistemáticas na internet que montam esse quadro de uma maneira diferente desse que eu estou apresentando para você aqui. Beleza? Então, você vai organizar todas as suas obras em um quadro. Isso aqui é uma obra, isso aqui é outra obra, isso aqui é outra obra. Então, se você tem 14 obras selecionadas ao final, você vai ter 14 linhas aqui nesse quadro. Depois que você organizar esse quadro, aí você vai entrar na parte da discussão do seu trabalho, da sua revisão sistemática. Você vai apresentar um pouco dos estudos desses autores, vai citar esses autores, vai dizer como foi feito o estudo de cada um deles e como foi feito e quais resultados eles alcançaram. Você vai combinar os estudos desses autores para poder chegar a conclusões suas. Ou seja, você vai fazer uma discussão nos moldes da discussão de um TCC normal, certo? Só que essa discussão, ela não diferencia tanto dessa revisão sistemática para uma revisão normal, uma revisão narrativa, uma revisão normal bibliográfica. Ela é um pouquinho mais complexa, porque você tem que passar por todas essas obras, você precisa apontar as similaridades, ou seja, quais obras se assemelham na forma de pesquisa nos resultados, quais diferem, e analisar cada uma em separado acaba sendo uma coisa um pouquinho mais melindrosa do que os resultados de uma pesquisa comum, mas a forma de você fazer discussão é assunto para uma aula inteira só sobre discussão, certo? O que diferencia uma revisão sistemática de uma revisão bibliográfica comum é esse processo que eu acabei de apresentar aqui para você, composto por 4 etapas. Escolher as palavras-chave, às vezes, dependendo se for uma exigência, passando por esse site de escritores de ciências da saúde, às vezes não. Escolher os mecanismos de busca e fazer as buscas nesses mecanismos de busca. Fazer a filtragem dentro de cada um dos mecanismos de busca e para cada uma das buscas de palavra-chave combinada e fazer a seleção dos resultados, lendo o título, lendo o resumo e lendo um pouco, né, o conteúdo de cada trabalho para selecionar quais você vai utilizar de fato na sua pesquisa. E aí, então, quantificar tudo em tabelas e aí o detalhamento e a quantidade dessas tabelas vai ser de acordo, tudo na verdade vai ser de acordo com o que você vai conversar com o seu orientador, com o que ele vai te dizer, ou na forma de diagrama, ou na forma de outro esquema visual que você porventura encontra na internet ou que sugiram para você, que o seu orientador sugira para você. Apresentar os resultados em um quadro e depois discutir os resultados, ou seja, escrever de fato da mesma forma que você escreveria um TCC comum, só que utilizando essas obras que foram colocadas nesse quadro, que é o resultado final da sua pesquisa. Certo? Então, basicamente é isso. Com esses resultados que você obteve, você vai fazer a sua discussão. O que é a sua discussão? Na verdade, eu te apresentei aqui tabelas da parte da metodologia, te apresentei uma tabela da parte dos resultados, onde você vai relacionar todos os trabalhos que você encontrou, todas as obras que você encontrou na sua busca. E eu te apresentei formas diferentes de apresentar essas tabelas, né? Tabela, diagrama, de apresentar esses quantitativos, tabela, diagrama. Enfim, você tem esse conjunto de dados, de informações
que foram o resultado da sua pesquisa. Mas na hora de você apresentar, por exemplo, aquelas tabelas que falam a quantidade de obras que você encontrou em cada etapa da busca, você precisa ir descrevendo textualmente, explicando como foi feita a busca, em quais mecanismos essas buscas foram feitas, quais as palavras-chave que foram utilizadas. Numa revisão sistemática, quando você está na sua parte de metodologia, às vezes no resultado depende do que o seu orientador entende pelo que é certo, você tem que explicar para quem está lendo, passo a passo, como foi feita a sua busca. Passo a passo mesmo. Tudo que eu expliquei nessa aula, você tem que descrever textualmente. Tudo que você fez, beleza? E nos seus resultados, você precisa pegar aquelas obras todas que você relacionou na tabela e descrever um pouquinho de cada uma delas. Ou seja, pega lá a primeira obra e fala: o autor fulano de tal, ou os autores fulano de tais, fizeram uma pesquisa assim e chegaram a um resultado X. E você faz ali aquele resumo dos resultados, descreve aquilo ali, citando, com citações normalmente. E você faz um apanhado também de obras que tenham similaridades nos seus resultados, nas suas formas de pesquisa. Então vamos supor que no meio das obras que você pesquisou, você tem ali uma quantidade X de obras que são estudos de caso, você tem uma quantidade X de obras que são experimentos em determinadas cidades, então você pode ir descrevendo dessa forma também. Uma quantidade X, vamos supor, 7 das obras pesquisadas, que são de fulano, ciclano, vai citando com o autor ano, são estudos de caso realizados em instituições X e Y. 7 obras das pesquisadas são pesquisas que foram realizadas junto à população de cidades X, Y, Z. Então você pode agrupar na hora de você apresentar esses resultados e descrever o conjunto dessas obras. 5 das obras pesquisadas são revisões sistemáticas de literatura e nessas revisões sistemáticas foram encontrados resultados assim. Então você faz descrições conjuntas, agrupando obras que tenham similaridades na forma da pesquisa e dos resultados, e você apresenta uma descrição de cada uma das obras também. É um pouco complicado de tentar demonstrar como ficaria o resultado final de um trabalho desse, certo? Então eu vou fazer o seguinte: eu prometi um presente para quem ficasse até o final dessa aula, independente de quando a pessoa assiste essa aula. Então eu vou dar 2. Vamos lá. Primeiro presente. As 3 primeiras, assim que terminar de subir essa aula, de colocar ela no ar, eu vou lá nos meus stories no Instagram e vou abrir uma caixinha de pergunta perguntando qual é a hashtag que eu vou dizer para você aqui daqui a pouco. E as 3 primeiras pessoas que colocarem essa hashtag lá na caixinha de pergunta vão ganhar uma revisão completa do seu TCC feita por mim. Você vai me mandar o TCC em qualquer estágio que ele tiver e eu vou fazer uma revisão completa, assinalar tudo que eu perceber ali que tenha possibilidade ou que seja coerente, que seja modificado, dar sugestões, dizer se está no caminho certo, o que precisa mudar, o que não precisa. Vou fazer uma revisão completa no seu TCC. As 3 primeiras pessoas que colocarem uma hashtag na caixinha de pergunta que eu vou colocar nos stories assim que essa aula for ao ar. E todas as pessoas que colocarem essa hashtag ou na caixinha de pergunta ou nos comentários da publicação que eu vou fazer depois que essa aula for colocada no ar, eu vou fazer uma publicação lá avisando que é a publicação da hashtag dessa aula aqui, certo? E todas as pessoas que colocarem essa hashtag lá na caixinha de pergunta ou nos comentários, no prazo de uma semana a contar do momento que essa aula for ao ar, vão participar de um sorteio e mais uma dessas pessoas vai ganhar também uma revisão completa do seu TCC. Então, 3 revisões completas para as 3 primeiras pessoas que colocarem a hashtag lá na caixinha de pergunta. Mais uma que vai ser sorteada entre todas as pessoas que colocarem a hashtag na caixinha de perguntas ou nos comentários da publicação que vai ao ar
logo depois que essa aula aqui for publicada, certo? Você vai chegar lá no meu Instagram e vai perceber perfeitamente qual é essa publicação, beleza? E o segundo presente vai ser todas as pessoas que colocarem essa hashtag, independente de serem primeiras ou não, seja na caixinha de perguntas, seja nos comentários da publicação que eu vou chamar para essa aula aqui, né? A publicação de hoje, desse sábado, lá no Instagram. Todas as pessoas que colocarem a hashtag, além de participarem do sorteio para ganhar uma revisão completa do TCC, vão receber um modelo de texto de discussão melhor. Vão receber um modelo de revisão sistemática pronta para você entender como isso acontece, tá certo? Então, basicamente é isso. Quando a pessoa deixar o hashtag, seja lá na publicação, seja na caixinha, eu vou entrar em contato pessoalmente com essas pessoas, tá? Pelo direct, e vou conversar com essa pessoa diretamente para poder a gente definir como que eu entrego esse arquivo para você, beleza? Então, deixou a hashtag lá, você concorre a uma revisão. Se for uma das 3 primeiras, já ganha a revisão completa. Se não for uma das 3 primeiras, concorre a uma revisão completa do seu TCC e por sorteio, e ainda ganha um modelo de revisão sistemática pronta. Vou pegar uma revisão de um aluno meu, vou tirar o nome dele dali para poder guardar a identidade da pessoa e vou te mandar um modelo de revisão sistemática pronto para poder você ter esse modelo para se embasar sobre como fazer a apresentação da sua metodologia, sobre como fazer a discussão das obras da sua revisão sistemática. Tá certo? Então, a hashtag é Daiki Sistemático, beleza? A hashtag Daiki Sistemático é para ser colocada na caixinha de perguntas que eu vou soltar junto com essa aula ou nos comentários da publicação do Instagram que eu vou soltar junto com essa aula. E aí, as 3 primeiras da caixinha ganham a revisão, todas da caixinha e dos comentários concorrem a mais uma revisão e todas da caixinha e dos comentários vão ganhar esse modelo de revisão sistemática para se embasar, para tirar de base, para aprender como você apresenta todas as partes do trabalho, incluindo a metodologia, os resultados e a discussão, certo? Espero que a aula tenha sido de valia. Espero que você venha presente nas próximas, porque elas vão acontecer com frequência a partir de agora. E bora deixar a hashtag Daiki Sistemático na caixinha, nos comentários, porque quanto mais melhor.